Meu território sempre carregou saberes, mas o mundo não reconhecia isso. Mas tudo bem, o chão sempre soube. Foi através do chão que eu entendi o que era mudança climática e o que era tecnologia. Foi do meu território, de onde eu vim, aqui, em Guarulhos, São Paulo, um bairro chamado Santos Dumont, que eu entendi que a maior potência que eu tenho são as tecnologias sociais. Mas vindo desse contexto, não por muitas vezes me trouxe alegria. Entender as mudanças climáticas, sentir na pele de maneira desigual, foi algo que eu demorei a entender. Mas o chão sempre soube. Mesmo que não tivesse dentro dos relatórios, mesmo que não tivesse dentro das escolas e das pesquisas, a gente sabia quando a chuva chegava, mas também sabia propor soluções. O território, para mim, foi o meu primeiro professor. Foi aquela escola onde só vivendo a gente entende. E essa vivência, ela não partiu de uma individualidade. Ela partiu de uma vivência coletiva, do saber ancestral, da oralidade que foi passada em geração, para que eu tenha um entendimento da terra como algo coletivo, mas também como algo que eu consigo propor soluções para as próximas gerações. Sempre me perguntam o porquê falar de meio ambiente e periferia. Se o meio ambiente é tudo que é vivo, não há nada mais vivo do que a favela. Para mim, a Quebrada Unida foi a escola onde eu entendi que essas tecnologias e as soluções nasceriam dali. Foi através da Dona Maura, minha avó, que me ensinou muito mais do que eu sei através das universidades. Entender da oralidade, entender de uma erva, de um cuidado da terra, que só conselho de vó saberia me dizer. Mas mesmo assim, com tanto conselho, eu nunca entendi o porquê falar sobre meio ambiente. Por mais que eu sentia, eu não entendia porque tanta gente sofria. Quando a gente para entender que a ausência de tecnologias sociais, a ausência de recursos nas periferias, causam uma desigualdade sem igual, quando a gente evidencia que um bairro da periferia da zona sul de São Paulo é mais quente que um bairro ao lado elitizado. Quando a gente olha para o contexto de Guarulhos, eu nasci em um bairro onde era comum o alagamento. Para quem nasceu na região do Tabuão, Munira, Santos Dumont, Malvinas, entre outros, que crescer sobre a água parecia uma realidade. Mas isso eu fui entendendo e estudando para que esses dados não fossem algo que me transformasse ou me paralisasse. A partir desses dados, evidenciar qual a solução que a gente pode fazer dentro do nosso território. Eu gosto muito de falar do saber de Nego Bispo, que explica que a nossa escrevivência, a nossa vivência, a nossa oralidade é a maior arma que a gente tem de enfrentamento à crise climática. E assim como o conselho de Dona Maura, Nego Bispo também me passou isso. E ambos não estão mais aqui para contar essas histórias, mas eu também carrego esse legado para passar para as próximas gerações. Gerações essa que carrego no peito, aqui como a guia Hilário Exu, que me fez chegar até aqui e sobreviver toda a crise climática. Mas entender que através dessa sabedoria, essa tecnologia não reconhecida, eu conheci os terreiros de matriz africana. Sou uma pessoa de candomblé, que a partir do cuidado da terra, eu entendi algo que muitos não reconheciam como tecnologia, a gambiarra. Aquela com pouco recurso, mas com muita solução. Aquele jeito de sobreviver, de fazer acontecer. Como eu cultuo o orixá, como eu cultuo a minha religião, se nem erva eu tenho? Seria a gambiarra o formato que a gente conseguiu se adaptar ao meio? Foi através da gambiarra ambiental que eu consegui cultuar a minha religião e estar aqui hoje, vivendo e sobrevivendo. A gambiarra social, ela é uma tecnologia por si só poderosa que vem de contexto de periferia. Mas é muito curioso que quando a favela produz tecnologia, as pessoas chamam de gambiarra e quando o rico cria, chamam de inovação. Então a gente chega aqui e convido a vocês esse reconhecimento da gambiarra ambiental, social, como uma potência. Assim como os terreiros que sobreviveram anos meio à crise, meio à perseguição, meio à ausência de políticas públicas daqui desse território de Guarulhos, e mesmo assim tem o verde para cultuar a sua religião. Quando eu falo da Dona Maura, eu olho para essa gambiarra e lembro daquele saber que foi passado para mim, que foi passado para o meu irmão, e eu tenho também a responsabilidade de passar em cada geração. Aquele saber que não estava no livro das escolas, mas com certeza ela sabia muito mais do que muitas universidades.
Em 2015, eu passei por um alagamento na mesma região que eu citei para vocês. Munira, Taboão, Santos Dumont e bairros aos redores. Ali eu entendi que essa gambiarra e esse saber local agia mediante também a crise. Quando uma moradora entendia o nível da água, se ia subir ou não. Quando o seu João estava fazendo um nó de corda para descer um sofá, seu João não sabia fazer um nó de corda. Seu João não se formou na escola, não terminou, não foi alfabetizado, mas ele sabia propor solução. Com pouco que tinha, a gambiarra acontecia. E sempre ecoava a voz da minha avó. Aquele ensinamento que ela me passava, como que eu precisava e como que eu utilizava naquele momento de crise. E foi assim que eu fui entendendo que o maior saber que a Dona Maura me deixou foi esse senso de coletividade e ação. Meio mediante a crise e a ausência, a gente consegue propor solução. Esse alagamento me tirou muitas coisas, me tirou sonhos, bens, mas eu recomecei e estou aqui. Não foi o primeiro e não foi o último que ocorreu comigo e com as pessoas próximas a mim, mas hoje eu tenho um entendimento do que a gente pode fazer enquanto coletivo, quais são as tecnologias, quais são os meios possíveis. Eu venho desse contexto onde tive pouca ausência do verde vindo de periferia, mas isso é uma realidade de uma metrópole com mais de 1.400.000 habitantes, onde tem apenas 21% de área verde. Como que isso é possível? Uma cidade tão grande e a gente não ter acesso ao verde. Mas foi através das gambiarras sociais e ambientais que eu pude ocupar uma realidade diferente dessa cidade. Eu ocupei conferências climáticas em diferentes continentes. Fui para a Etiópia, fui para a Alemanha, fui para Dubai, fui para Nova York, fui para a Argentina e inúmeros outros que eu não consigo nem mais contabilizar. Mas quando eu chegava lá, eu entendia que essa adaptação, essa gambiarra precisava ter voz. Porque falar de meio ambiente sem falar da periferia é calar metade da solução. Não falar das gambiarras é silenciar um saber que a Dona Maura me ensinou. É um saber que o meu bairro me ensinou a como sobreviver naquele dia na enchente em 2015. É entender que essa ausência de verde não pode ser normalizada, que essas conferências elas precisam ouvir as nossas vozes e também incluir as nossas soluções. Quando eu olho para esse contexto, é entender que a gambiarra é uma tecnologia, uma ciência de oralidade que precisa estar lá no texto, assinado, com recurso. Estive na COP30, uma das maiores conferências de clima, na minha terceira conferência, onde muito se falava sobre a periferia, sobre o meio ambiente, sem as nossas vozes, e muito menos sem estar escrito no texto. Não tem como a gente evidenciar e falar de uma adaptação climática justa, uma justiça climática sem recurso. A gente precisa de recurso para que essa gambiarra não seja vista como uma baixa tecnologia, mas seja como uma forma que a periferia criou para inovar. A tecnologia, ela parte também dentro de casa, da nossa escuta, do nosso saber. E aos poucos eu fui entendendo que isso está presente na minha vida, como também ir para o terreiro, ir para a escola, nessa troca que aqui estou. O saber ele é partilhado, compartilhado e somado, e não tem potência maior do que a gente pode carregar, do que essa gambiarra social. E aos poucos eu fui entendendo que isso é uma potência que talvez a COP30 e essas conferências ainda não entenderam, mas a gente está aqui no palco para evidenciar que a tecnologia social ela é uma ferramenta de enfrentamento às mudanças climáticas, que a inteligência climática popular é a maior ferramenta que a gente pode levar. E hoje eu levo a Dona Maura, levo a Dona Keila, levo o meu irmão Gabriel, minha irmã Mariana, meu pai Marcelo e todas as pessoas que carregam aqui esse saber para que eu consiga mudar um pouco dessa realidade. Mas sozinho eu não vou conseguir. Então eu trago também esse convite que vocês, caso tenham aquela gambiarra que solucionou algum problema, traga para a gente. Porque meus territórios sangrou por muito tempo. E ele precisa de todos para também enfrentar essa crise. Porque aos poucos, a gente vai entendendo que aquele chão que sempre soube, também conta histórias. Aquele chão que sempre sangrou, também busca mudanças. E aos poucos, eu tive o entendimento que é aqui, no saber do chão, que é a revolução do clima. Meu nome é Matheus Fernandes, nasci em Guarulhos, São Paulo. Muito obrigado.